Um grão que, pelo formato e textura, permite a maior absorção de ingredientes durante o preparo da comida. Nós estamos falando do Pérola, uma nova variedade desenvolvida em Santa Catarina, especialmente para os risotos. Vantagens para o consumidor e também muitas vantagens a campo. De cara, você já percebe que ele é bem diferente do arroz comum. Os grãos são mais curtos e mais gordinhos. Na culinária, ele cai bem com os mais diferentes sabores, do simples ao refinado, e por isso tem tudo para cair no gosto dos consumidores. A pesquisa começou aqui, na estação experimental da Epagre em Itajaí, que ao longo dos anos já lançou mais de 30 cultivares de arroz, 25 adaptadas ao clima de Santa Catarina. A pesquisadora conta que o Pérola começou a ser desenvolvido em 2007. Até então, só se conhecia o arroz branco, que ainda domina o mercado. As variedades de arroz especiais acompanharam uma tendência de mercado e um nicho para a agricultura familiar. Para a culinária italiana, nós temos basicamente quatro variedades, vamos dizer assim, bastante conhecidas, que são o Carnaroli, o Arbóreo, o tipo Roma e o tipo Vialone Nano, tá? Todos eles são importados, mas esses materiais, quando eles não foram desenvolvidos, eles não estão adaptados para as nossas condições. A pesquisa começou para colocar uma variedade brasileira neste mercado, com qualidade tão boa quanto os importados e ao mesmo tempo que pudesse ser cultivada aqui. Dificilmente a gente tem numa única planta todas as características necessárias. Então muitas vezes você tem uma planta que tem uma excelente arquitetura de planta, ela é perfilhadora, ela cresce bem, ela produz bem, mas a qualidade do grão é ruim. Aí eu tenho uma outra planta que é uma planta magrinha, ela quase não perfilha, mas a qualidade de grão é excelente. Então eu preciso cruzar as duas, porque eu quero o melhor da arquitetura de planta com o melhor da qualidade de grão. E olha, eu vou falar para você que isso é muito complexo, é muito difícil a gente conseguir juntar todas essas características numa única planta, por isso que a gente tenta tanto, né? O Otávio, produtor de arroz da Cravil no município de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, é um dos agricultores que investe nesta safra na produção do arroz Pérola. Nos 20 hectares, ele tem produção de arroz para semente e arroz para o mercado. Para mim não muda muito, né? Porque a gente é produtor de semente, daí a gente já tem um manejo que tem que ser um arroz limpo, né? Eu gosto dele, porque é um arroz que produz bem, né? Para a gente, né? Quando nós começamos em 2018, que nós ganhamos a concessão de 150 quilos e nós achamos uma área, ele é uma semente básica, e a primeira coisa que foi discutido na empresa é que nós iríamos manter o mesmo padrão de qualidade de campo que tem a área de semente. Um dos pontos que requer a atenção dos rizicultores é a mistura com outras variedades. Apesar de todo o trabalho na hora de semear, de vez em quando ainda ficam outras variedades, como nessa área aqui. E então o trabalho é manual mesmo. Justamente para quê? Para separar além do longo fino e evitar todo o vermelho, manter mais próximo do que o Pérola é, a característica própria dele, como material. Para quê? Para que isso não se perca de forma irresponsável para as empresas que são mantenedoras do material, uma genética tão pura e tão qualitativa a nível de Santa Catarina que foi criada. E é justamente por isso que a produção do Pérola se torna um diferencial em Santa Catarina. Congrega diferentes culturas, pessoas de origens muito diversas, e elas têm como característica comum saber cultivar a terra, cada um com as suas particularidades, né? Observar, prestar atenção se está bem adubado, se tem alguma praga atacando, se tem água o suficiente. Então, quando a gente fala de mão de obra familiar, a gente sabe que o agricultor está ali olhando de perto o que está acontecendo. E isso é fundamental para esses produtos que exigem qualidade.
A estimativa de produção do pérola é de 10 mil quilos por hectare. A colheita pode ser feita de forma automatizada, mas requer atenção. No pérola a gente toma um cuidado um pouquinho maior, porque justamente por ele ter um grão menor e ele ser destinado depois ou para semente, nesse caso aqui, ou principalmente para a indústria, para consumo, a gente tem que evitar a quebra dele, porque na indústria essa quebra acaba danificando a característica do material e isso visualmente se perde característica depois e principalmente na classificação. Na indústria, o pérola passa por um processo de seleção e classificação. Diferente do arbóreo, ele não passa por um processo térmico. Então, a gente recebe ele, faz o descasque, o polimento. Esse processo ele é muito sensível porque o arroz é polido e para a gente manter padrão de brancura, classificação, o processo é bem mais lento. A gente trouxe o laboratório de classificação para o lado da linha para estar acompanhando detalhadamente, atendendo os quesitos de rendimento do grão e também de qualidade. O pérola poderá ser encontrado através da marca do Vale. Isso, naturalmente, dá um valor agregado melhor para o produto arroz. Nós estamos trabalhando em cima disso, para de fato valorizar o produto da forma como ele deve ser valorizado, tanto no mercado como junto ao produtor. A gente sabe que, como tudo que é novo, também carrega um pouco de medo, né, em si, de investir. Será que se eu plantar eu vou ter para quem vender, né? E nesse sentido as cooperativas elas fazem um papel fundamental, porque elas podem produzir não só as sementes, como elas têm a parte de beneficiamento dos grãos e elas têm os associados. Então muitas delas conseguem colocar as suas marcas nos produtos. Então, na verdade, elas têm praticamente a cadeia produtiva nas mãos, né? Mas você sabe o que o arroz para risoto precisa ter? Cor adequada, porosidade para absorver os sabores do tempero que o consumidor escolher e que tenha capacidade de liberar amido suficiente para dar a cremosidade característica do prato. Em todos estes quesitos, o pérola tem tirado nota 10. Modéstia à parte, a qualidade do pérola ela é superior às outras variedades que tem no mercado para culinária italiana. Isso não dito por mim, isso dito por chefes, pessoas que entendem do processo, né? Vamos dizer assim, o meu sonho de consumo, para qual eu trabalho, é que Santa Catarina e os produtores, eles sejam referência na produção de sementes, de grãos, se for o caso, e que a gente encha o país, encha as gôndolas do supermercado com o SCS 123 Pérola. Esse é meu sonho de consumo, né? Que deixemos os nossos agricultores satisfeitos e os consumidores felizes.